A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Alguns dias atrás, eu tive uma experiência com Deus e Deus me mostrou o arrebatamento e o que aconteceu depois do arrebatamento. E hoje eu vou compartilhar com vocês. Alguns dias atrás, eu tive uma experiência espiritual com o arrebatamento. Eu ouvi o Espírito Santo dizendo: chegou a hora, chegou o tempo. Então minha visão espiritual se abriu e eu me vi no dia do arrebatamento, eu subindo ao céu, escoltada por 2 anjos. A minha visão espiritual se abriu novamente e, como se fosse num flash, eu vi o que acontecia na terra. E o Espírito Santo falando comigo, ele disse: olhe atentamente. E o Espírito Santo me mostrava o que acontecia na terra. E eu vi 2 coisas muito importantes. Primeiro, eu vi um grupo de pessoas evangélicas que perderam o arrebatamento, que não subiram no arrebatamento. Eu vi esse grupo de pessoas desesperadas, tentando de todas as formas chegar em Israel, porque o objetivo deles era ir para Israel. Eles vendiam casas, carros, eles vendiam tudo, eles faziam de tudo para poder chegar em Israel. Por quê? Porque na mente deles, eles achavam que estando em Israel, eles teriam mais uma chance diante de Deus. E eles queriam falar com as 2 testemunhas, para que aquelas 2 testemunhas pudessem interceder por eles. Então eu vi esse grupo de cristãos que não subiram no arrebatamento fazendo de tudo para chegar em Israel. Era um desespero terrível, era um desespero tão grande que eles sentiam, mas eles queriam, eles acreditavam que chegando em Israel, eles ainda teriam mais alguma chance diante de Deus. Eu vi o desespero neles, eu vi a dor, a tristeza que eles sentiam por ter perdido o arrebatamento. Por isso, eles estavam fazendo de tudo para ir para Israel. E era um desespero muito grande para eles poderem chegar em Israel. Então, no flash, eu vi outro grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas eram pessoas ateu, que não acreditam em Deus. E essas pessoas, junto com a mídia, junto com os repórteres, estavam investigando o sumiço de algumas pessoas, porque foram pouquíssimas pessoas que subiram no arrebatamento. E esse grupo de pessoas, com os repórteres, eles iam nas casas das pessoas que, segundo eles, entre aspas, desapareceram. E eles queriam pesquisar e saber o que essas pessoas tinham de comum, essas pessoas que desapareceram. E eles faziam de tudo para desacreditar o arrebatamento. Eles faziam teorias, eles criavam teorias para desacreditar o arrebatamento. E eles iam em cidades, e tinha cidades que foram poucas pessoas que subiram no arrebatamento, e esses repórteres ofereciam dinheiro, ofereciam muitas coisas para que os membros da casa ou daquela família que ficaram para trás deixasse eles entrar e pesquisar sobre aquelas pessoas que sumiram, que desapareceram. E aqueles repórteres, eles queriam desacreditar de todas as formas que foi o arrebatamento. E eles, então, eu via eles lá pesquisando a vida das pessoas para saber o que essas pessoas tinham em comum entre elas, que fizeram elas desaparecer. E eles fizeram algo tão terrível, que eles desacreditaram que foi o arrebatamento. E eles fizeram algo tão terrível, que eles conseguiram convencer a população que não foi o arrebatamento da igreja, não foi o arrebatamento que aconteceu. Por quê? Porque pouquíssimas pessoas desapareceram. Essa experiência foi uma experiência muito rápida. Eu me vi subindo no dia do arrebatamento, eu me vi subindo no arrebatamento e chegando ao céu. Depois eu tive essa visão rápida de, primeiro, um grupo de cristãos que ficaram para trás, tentando ir para Jerusalém, o desespero deles, a dor deles, a tristeza deles. E depois eu vi esse outro grupo de pessoas ateu, desacreditando, fazendo desacreditar o arrebatamento e tentando fazer com que a população pensasse que fosse outra coisa, qualquer coisa, menos o arrebatamento da igreja. E o pior de tudo, eles estavam convencendo a população que não foi o arrebatamento. Por quê? Porque muitos religiosos, muitos líderes, muitas igrejas evangélicas, a maioria das igrejas dos cristãos evangélicos ficaram. Então, por isso, não poderia ser o arrebatamento. Então, novamente, o Espírito Santo falou comigo e ele disse: veja. Então, a minha visão espiritual
mudou. E eu vi então uma mesa muito comprida, de perder de vista. E aquela mesa era muito linda. E eu via que a toalha daquela mesa era toda branca e era bordada num ouro azul, coisa linda de se ver. Então o Espírito Santo disse: as bodas já estão preparadas, as bodas já está pronto, tudo está pronto, as comidas já estão na mesa. E eu comecei a adorar a Deus, e o Espírito Santo disse: você não está entendendo, as comidas já estão na mesa, e o anfitrião só coloca os alimentos na mesa quando os convidados estão chegando. E saiba que os convidados vão chegar antes da comida que está aqui na mesa esfriar. Os convidados irão chegar antes dessa comida que está aqui na mesa esfriar. Ou seja, o arrebatamento da igreja está muito perto, está bem perto, está bem próximo. E quando o Espírito Santo me deu essa revelação, que as comidas já estão na mesa, que tudo está pronto e os convidados chegarão antes daquela comida esfriar, eu entendi como está próximo a volta de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Somente o Pai, somente Deus. Mas uma coisa certa, o arrebatamento da igreja está muito perto de acontecer. Pode acontecer daqui 1 mês, daqui 1 ano ou daqui vários anos, mas uma coisa certa, Jesus voltará. Eu sei, irmãos, entendo uma coisa também, que o nosso tempo, que é o tempo cronos, de cronologia, é diferente do tempo de Deus, que é o kairos. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Lá no céu o tempo passa diferente do tempo aqui da terra. Mas uma coisa certa, como o Espírito Santo disse, a comida já está na mesa. E se a comida está na mesa, os convidados vão chegar com a comida quente. Os convidados vão chegar antes da comida esfriar. Por isso, irmãos, se prepare, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a Bíblia diz que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, esses dias estão abreviados. E tudo indica que o arrebatamento da igreja está às portas. Jesus breve voltará, porque a qualquer momento Jesus pode voltar, a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. Não sabemos o dia nem a hora, mas uma coisa é certa, é o tempo final, é a hora final. Então se prepare, ó igreja, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, porque Ele vem. Uma coisa é certa, Ele vem. Jesus disse que ia voltar e Ele voltará. E nós esperamos e aguardamos o arrebatamento da igreja. E até que o arrebatamento aconteça, faça a obra de Deus. Use os dons, use os talentos que Deus te deu. Faça algo para Deus enquanto há tempo. E saiba que além do diabo você tem que tomar cuidado com a sua carne. O diabo quer usar a sua carne contra você mesmo, porque todo o poder do diabo, ele é manifestado através da carne do ser humano. Ele se manifesta através dos homens, porque ele precisa de um corpo que lhe dê essa permissão de manifestar a sua cobiça, o seu poder de destruição e de engano. Por isso que precisamos orar para matar a nossa carne. Nós precisamos e nós vivemos num tempo que nós precisamos encontrar o poder secreto da oração. Você precisa saber e conhecer o poder secreto da oração para que você tenha uma vida poderosa no Espírito Santo. Mas para isso você terá que ter uma vida rendida ao ofício e ao ministério da oração. Por quê? Porque mais poderoso do que o ministério apostólico, profético, evangelista, pastoral e mestre é o ministério da oração. Sabe por que o ministério mais poderoso é o ministério da oração? Porque todos os outros ministérios bíblicos, eles nascem por intermédio da oração. Por isso que precisamos viver profundamente em oração. Precisamos dia após dia orar sem cessar. Por quê? Porque nós estamos vivendo
no percurso final. Nós estamos vivendo na